Neemias capítulo 1, versículo 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém vendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias fez 5 coisas: assentou, chorou, lamentou, jejuou e orou. Capítulo 2, versículo 1 a 3. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso, senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. A igreja pode se assentar. A Bíblia nos apresenta 2 tipos de chamados. Pessoas podem encarar o chamado, uma missão, a ordem de Jesus, de 2 formas. Ou ele ou ela é chamado por Deus, escolhido. A gente é pego pelo colarinho, que foi o meu caso, não tem opção, você não tem escolha, que foi o caso do Abraão, foi o caso de Moisés, outros da Bíblia. Ou então, algo no nosso coração, que é também uma obra do Espírito Santo, nos incomoda e nós desejamos fazer algo para o reino de Deus, que foi o caso de Neemias, mas tem o caso de Esther, nós temos outros exemplos na Bíblia. O que nós precisamos entender é que todos nós temos algo a fazer. Não tem como nós, enquanto filhos de Deus, não tem como nos escapar de algo dentro do reino de Deus. Não podemos esperar que só os obreiros fazem a obra. Não podemos esperar que só seminaristas, que o evangelista, que só os professores de qualquer departamento. Não podemos esperar que os obreiros fazem a obra. A obra é feita em seu todo pelo povo de Deus. Se você é filho de Deus, você faz parte disso. Então, qual parte do muro você está construindo? O chamado é algo que nós ou recebemos ou nós abraçamos. E a primeira coisa que acontece quando nós decidimos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com tudo que há dentro de nós, nós começamos a nos importar com aquilo que é da importância de Deus. E quando o nosso coração começa a se preocupar com as coisas que são da importância de Deus, aí automaticamente vem o incômodo, eu tenho que fazer alguma coisa. E hoje em dia, na nossa vida, não são muitos naturalmente acomodados. O diabo trabalha como ladrão. Ele também é um ladrão do tempo. Ele também é um ladrão da visão. Ele também é um ladrão de entendimento. Só não é roubado nesta área quem cuida do seu relacionamento com Deus. Porque quem cuida do seu relacionamento com Deus tem luz no entendimento. Tem luz no coração. Onde tem luz, o diabo não tem como roubar. Ele só tem como roubar aonde sombra ou até mesmo alguma escuridão se apresenta. A primeira coisa que a palavra de Deus aqui, na história de Neemias, nos mostra, é que Neemias procurou saber o primeiro passo para você tomar. Não é apenas orar.
é tomar a iniciativa para se informar onde há necessidade. Porque a gente escuta muitas pessoas falar, ai, Neto, se eu tivesse tempo igual você, se eu tivesse a oportunidade igual você, não funciona assim. Eu também não tinha nada. O Senhor Jesus me falou assim, olha, até mesmo quando eu tentei entrar em contato com alguém no Brasil, o Senhor se apresentou na sala da nossa casa, da casa dos meus pais, e falou, eu não quero que você ligue para ninguém, você vai para o Brasil sem conhecer ninguém, e eu vou cuidar de ti. Eu fui para o Brasil com $100 no bolso, e eu não conhecia ninguém, e nem falava português. Não funciona assim. A gente se coloca disponível e se coloca na dependência do Senhor, busca uma direção. E Deus vai dar, porque Ele é o Senhor da seara. Então, independentemente se você vai abraçar um chamado, ou você vai fazer algo como Neemias fez, Neemias não abandonou o emprego. Neemias não virou as costas para o seu passado e então foi ser um apóstolo, um missionário. Não foi. O caso do Neemias, ele entendeu que na vida que ele estava vivendo, ele poderia fazer algo e ele começou a buscar ao Senhor a respeito. A primeira coisa é, se informa. Neemias ficou sabendo, alguns irmãos estavam chegando, deixa eu perguntar. Como é que está lá? E Jerusalém estava longe da sua vida cotidiana. Mas ele se preocupou com Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém era a cidade do coração de Deus. Quanta preocupação há no seu coração em relação à obra de Deus. Nós somos enchidos com notícias, nós somos balanceados, nós ficamos assustados com o curso que este mundo está tomando. Mas o que eu faço a respeito? Nós pensamos que estamos diante de sistemas, diante de uma política. O que a gente muito escuta aqui no Canadá, what I gonna do? O que eu posso fazer com isso? A igreja de Jesus pode fazer muita coisa. A igreja do Senhor Jesus pode fazer muita coisa. Principalmente aqueles que têm uma aliança com o Senhor na área da comunhão, cujo joelho é conhecido pelo Espírito Santo. Eles oram e as coisas acontecem. Oram e o Espírito Santo fala, direciona, toma iniciativas. Depois eu vou compartilhar um testemunho a respeito. A segunda coisa que é necessário fazer depois que você se informar, você precisa entender que a oração gera todas as coisas. Neemias ficou sabendo, tomou as notícias para si sobre o estado da cidade, daqueles que ficaram para trás e daqueles que escaparam. Nós vivemos situações semelhantes. Hoje, qual é a nossa Jerusalém? Se a gente minimiza bem. Nossa Jerusalém é onde nós estamos morando. É aqui esta igreja. É uma parte de um Jerusalém espiritual pertinho de você. E tem muitas pessoas que espiritualmente ficam para trás. E Neemias perguntou por eles. Como é que são as pessoas que ficaram para trás? Eles estão em que estado? O que você faz com os irmãos dentro da igreja, que você percebe que está andando meio com um pé na igreja, meio afastado, o que nós fazemos com estes? O nosso coração se preocupa com isso? O que nós fazemos com aqueles que estão avançando? Como o pastor Wagner falou aqui, não precisa esperar ser abordado. Nós podemos nos informar e nós podemos ir lá. Eu estou aqui, eu posso fazer alguma coisa. E se você não souber mesmo, você vai pensar, vai falar assim, eu não tenho talento, eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não sei. Irmãos, o tanto de coisa que eu descobri, que estava aqui dentro, eu nem sabia. Eu falei para o Senhor, falei, Senhor, não tem nem como trabalhar como menino de rua, eu não sei o que é morar na rua. Aí o Senhor falou assim, vai lá, vive com eles. Estava fácil. Para Deus estava muito fácil. Vai lá, vive com eles. Eu tive que ir na favela, eu tive que ir em algumas bocas de fumo, eu tive que ir para saber como que eles vivem de madrugada.
E a gente tem que passar a conhecer. Mas o que muitas das vezes nos amedronta é o lado do preço do sacrifício que nós precisamos pagar. Eu vim de um país que passou por 2 guerras mundiais. E eu vou falar uma coisa para vocês, o que nós aprendemos. Não existe a possibilidade de viver em liberdade se você não pagar um preço. A liberdade sempre precisa ser conquistada pagando um preço. E o reino de Deus veio para anunciar liberdade para o mundo. Não tem como você levar a palavra da liberdade se você não estiver disposto a pagar um preço. Eu vim de um país bem estruturado, bem organizado, e eu fiz um curso que a gente aprende a fazer o planejamento da semana toda, né? Aí eu cheguei no Brasil e aí fui morar na casa de uma família brasileira, a gente conversava com o pé e mão, e aí a menina falou lá, próximo final de semana nós vamos viajar. Eu falei, que horas nós vamos, que dia nós vamos? Não sei não. E foi passando segunda, terça, quarta, eu falei, meu Deus do céu, eu só tinha uma mala com 20 quilos. Eu falei, gente, eu tenho que lavar minhas roupas, você entende como é que fica? Que sexta-feira pela manhã ela me avisou, hoje à tarde eu vou chegar do trabalho umas 3 horas, nós vamos. Eu falei, o quê? Eu não estava acostumado com isso. E eu fui para o quarto, senhor, não dá para viver neste país. Não. Todo mundo avisando na última hora, eu não consigo viver assim. Você acha que Deus falou alguma coisa? Eu orei, nós fomos, viajamos, voltei. Quando voltei, na segunda-feira, eu estava orando, e a respeito de outras coisas, e o senhor me falou assim, a viagem deu certo? Aí eu pensei assim, por que o senhor me perguntou isso? Eu falei, Senhor, foi uma maravilha. Aí ele falou assim, meu filho aprendeu a viver no mundo, você também vai aprender. Essa foi a resposta. Muitas vezes, nós recebemos respostas de Deus, nós não queremos ouvir ela, porque vai nos custar alguma coisa. O que Deus quis dizer? Se adapta, eu mandei, se vira. Você tem que fazer. Então, nós temos que entender que para fazer a obra de Deus, a primeira escada que você vai encontrar é uma escada que desce, não é uma escada que sobe. É uma escada que desce. Você precisa entender. Você tem que estar disposto a pagar o preço e pagar o lado do sacrifício. Agora, eu te pergunto, é tão difícil isso diante do tamanho do preço que Jesus pagou? Eu fico admirado pela porcentagem de filhos de Deus, que se dizem filhos de Deus, que vive no meio evangélico, tem um monte de conhecimento, mas não faz nada. Como você não faz nada? Diante de uma tão grande obra que Jesus fez, e que acabou realizando nas nossas vidas. Nós precisamos, voltamos aqui, oração gera todas as coisas, é a segunda coisa que você precisa aprender. Se informa, fica sabendo quais são as necessidades, onde você pode fazer alguma coisa. Segundo passo, oração gera todas as coisas. Por um milagre, nós recebemos um sítio lá no Brasil. Nós oramos, o Senhor falou que ia dar, nós investimos 3 meses de oração, primeira semana orando, jejuando com vários irmãos. Falei, não, Deus falou que vai dar, agora nós vamos arrancar esse negócio do céu. E nós oramos e de forma milagrosa nós ganhamos este sítio. Quando nós mudamos para este sítio, na época nós tínhamos 25 crianças morando na casa, o Senhor me deu uma visão de várias casas construídas. E eu falei, Senhor, é grande demais esse negócio. Como eu vou fazer? Eu vivo de doações. Vira e mexe, tinha que orar para Deus mandar arroz, para Deus mandar feijão. Os meus filhos de criação aprenderam tudo isso, eles aprenderam a orar por tudo. Porque quando não tinha dinheiro, eu não tinha. Vivia de doação, como até hoje. Mas, naquela época, tinha filhos para alimentar. Vocês, todo mundo sabe, quem tem filho, a coisa muda. Então, a gente tinha que orar. Como que eu vou construir? E Deus tinha me dado aquela visão e vira e mexe eu orava. Senhor, eu não sei como é que eu vou fazer. Mas o Senhor falou, me ensina, como que eu faço? É uma coisa, se você quer trabalhar para o reino, a
Aprenda a levar esta questão para Deus em oração. Senhor, eu não sei. Acho que eu não tenho talento, acho que eu não tenho dom, mas eu quero fazer alguma coisa no teu reino. Vai orando isso hoje, vai orando isso amanhã, vai orando isso semana que vem, que a sua oração, se ela for de todo o coração, ela chega no céu, e aí um dos anjos recebe uma ordem, vai, aplai no caminho ali, porque aquele realmente quer trabalhar para mim. Deus vai trazer oportunidades na sua vida. E no domingo à noite eu estava na igreja, e era um culto abençoado. E no final da pregação, quando era um momento de ministração, o Senhor falou assim: profetiza as casas naquele lugar. Eu entendi imediatamente o que Deus queria dizer. Cheguei em casa, domingo à noite, coloquei os meninos para dormir. A gente tinha que levantar no outro dia, normalmente 6h15, 6h20. Naquela outra manhã, eu levantei 5h30 e eu fui lá procurar um canto lá no sítio. Eu pensei, aqui dá para construir uma casa. E eu orei naquele lugar. E aí o trabalhador rural, que trabalha ali meio expediente, ele chegou às 7 horas da manhã. Eu falei, vem cá, seu Valdemar. Eu preciso de um barbante, eu preciso de 4 pauzinhos que nós vamos fincar um negócio lá. E então eu mandei ele colocar um pauzinho em cada canto, coloquei um barbante ao redor e eu comecei a orar várias vezes, cada manhã. Senhor, o Senhor falou que tem que construir uma casa aqui, o Senhor falou que eu tenho que profetizar, estou profetizando a casa, estou profetizando os muros, estou profetizando as janelas, eu estou profetizando as crianças que vão ficar aqui dentro. Senhor, cuida, manda o anjo tesoureiro. Foi naquele dia que eu descobri que Deus tem anjo tesoureiro. Você sabia disso? Eu não sabia. Eu não sabia, eu fui orando, intercedendo, e o próprio Espírito Santo foi dirigindo minha oração. E eu mesmo falei, o Senhor tem anjo tesoureiro? É lógico, Deus tem tantas coisas, não acha que Ele vai se preocupar com dinheiro? Não, alguém vai preocupar, ué. Falei, Senhor, manda o anjo tesoureiro para eu poder construir estas casas. Irmãos, eu orei para uma casa durante alguns meses. Na hora que aconteceu o milagre, começou a ser construído, na metade daquela casa, já surgiu por meio de um outro milagre, a segunda casa. E nós construímos ali 2 casas de mais ou menos, eu acho que 150 metros quadrados, para poder abrigar crianças. Oração gera as coisas, aprende. A Bíblia está cheia dessas lições. Mas hoje nós vivemos num mundo tão racional, tão sistemático, eu sei o que é isso porque eu cresci assim e Deus teve que me ensinar. Eu falo, Nete, 1 mais 1 não são 2. 1 mais 1 pode ser 5, 1 mais 1 pode ser 10, 1 mais 1 pode ser 25 e 1 mais 1 pode ser 1000. Isso foi muito difícil para mim, ainda mais como holandês, onde a gente aprende tudo certinho na matemática, né? Mas eu aprendi. Até mesmo por causa de alguns milagres, né, que o Senhor fez de multiplicação na área da comida, eu aprendi. Matemática de Deus diferente. E o trabalhar de Deus é diferente. Não é igual nós fazemos no nosso mundo. Vamos unir. Vamos ver o que tem em caixa. Vamos ver se nós temos as devidas pessoas na igreja. Eu aprendi, quando Deus dá uma visão, não tem o baterista, mas alguém teve visão de bateria. Então o senhor está faltando baterista. O senhor mostrou o baterista, por favor, traz o baterista para a igreja. E a gente vai orar. Senhor, isso não funciona. Nós não podemos pedir qualquer coisa a Deus que nós achamos que precisamos. Não funciona assim. Só funciona em direção daquilo que Deus mostrou como direção. Aí funciona. O Senhor, durante essa semana, que eu estava preparando a palavra, o Senhor trouxe uma palavra para mim em relação a algumas pessoas, mas eu acho que são apenas 2 pessoas que estão aqui hoje, e que dentro delas, elas têm muita vontade de fazer algo para Deus, mas não conseguem ir para a frente por causa do seu passado. E eu quero compartilhar com a igreja o seguinte: o diabo, ele trabalha de todas as formas para amarrar os filhos de Deus. E a área mais fácil, onde ele consegue nos amarrar para não desenvolver, para não fazer, é na área da nossa vida emocional. Porque o que nos prende ao passado são as emoções.
por causa de uma traição que aconteceu, por causa de uma empresa que faliu, por causa de um filho que entrou nas drogas, por causa de uma casa que alguém da família te roubou. São inúmeras coisas, inúmeras situações que nos conduzam para um vale onde o nosso emocional venha obscurecer nossa mente, nosso coração, e nós perdemos forças e perspectiva. E eu estou falando, e o Senhor me trouxe esta palavra, e eu falo de experiência. Eu sei o que vale. Passei várias vezes, 3 vezes, pelo vale da sombra da morte. Eu sabia que era uma tentativa do diabo para me arrancar do ministério. Há inúmeros motivos no ministério, na caminhada, na vida, para não termos mais forças para continuar e só cuidar daquilo que é nosso. Mas é o diabo que está por trás. Nós vamos dar este espaço a ele. Eu comecei a orar, fui visitar meu quarto de oração com mais frequência durante o dia, e até que o Espírito Santo veio para trazer cura, para secar as lágrimas. Não são coisas que a gente esquece, mas são coisas que a gente pode deixar para trás. E para fazer a obra, você precisa entender que quando você vai se lidar com pessoas, alguém pode pisar no seu pé. Alguém pode te dificultar. Quem conhece a história de Neemias sabe que ele teve adversários. Que quando eles foram trabalhar no muro e o muro foi avançando, que teve um momento ali que foi necessário trabalhar e com a ferramenta e com a arma na mão. Nós lemos a palavra de forma muito fácil aqui na nossa frente. Mas eles mal tiveram horas para dormir. Neemias teve que colocar para trabalhar de turno. E o que acontece nos nossos dias hoje? Mas eu tenho que cuidar do meu sono. Tem mesmo. Mas tem hora que a gente precisa se esforçar um pouco mais. Tem hora que a gente precisa entender que nós estamos passando por um momento de construção que precisa ser terminado, porque quando terminamos, nós providenciamos não só para nós, mas para a igreja, para a nossa família. Nós construímos um lugar de segurança para quando o inimigo vem, nós estamos mais tranquilos, nós podemos vencer. Temos que entender isso. Não se deixe amarrar ao passado. Não permita que as histórias do passado, em relação a qualquer pessoa, te amarra ao ponto de que você perde parte da visão, da perspectiva e das forças para fazer. O Senhor está te esperando. Hoje o apelo do Senhor é: qual parte do muro você está construindo? Deus não está perguntando se você quer construir, Ele está te chamando. Ele está te chamando para você construir parte do muro. Eu quero compartilhar com vocês. Há poucos anos atrás, eu tive que iniciar um trabalho no Piauí. E eu não conhecia ninguém no Piauí. E o Senhor me revelou assim: eu quero que você faça um trabalho assim, assim, assim no Piauí. Falei: Senhor, eu mal tenho dinheiro para manter a instituição aqui, de pé. Como que eu vou começar um trabalho no Piauí? Aí o Senhor falou: da mesma forma que eu te cuidei lá atrás, vou cuidar agora. Lá foi eu de novo. Conversei com o meu pastor local. Ele falou: Nete, não tem jeito não. Quem tem o chamado no sangue, a gente pensa que o negócio está estável, Deus já vem com outra tarefa. Não tem jeito. Ele me abençoou. E então nós começamos a orar. E para resumir a história, eu tinha ido lá 2 vezes para conhecer a área, sentei com a juíza da Vara da Infância e da Juventude, procurei pessoal do Conselho Tutelar, me apresentei, falei que tipo de trabalho que eu queria fazer ali. E então, eu voltei. Colhi as informações certas, eu falei: Senhor, e agora? Eu não tenho dinheiro para começar, não tenho como viajar para lá de novo, eu fui de avião naquela vez. E então eu continuei orando um tempo, igualzinho Neemias fez aqui. Não esquece, as coisas são geradas pela oração. E então eu continuei orando, e um certo dia o Senhor falou assim:
no meu devocional, vá para Piauí, toma posse da terra. Eu entendi o que o senhor queria dizer, mas eu não tinha dinheiro. E eu falei, Senhor, como que eu vou fazer? Como eu vou pagar passagem de avião? Eu não tenho dinheiro. Na hora o senhor falou, você tem. Eu pensei, eu tenho? Eu não tenho dinheiro guardado, não tinha dinheiro na conta. Aí que eu lembrei que a minha irmã estava com um dinheiro lá na Holanda, porque eu tinha feito aniversário no ano anterior, em setembro. Eu falei, segura esse dinheiro, no próximo ano eu vou receber mais um pouquinho do meu tio, da minha tia, dos meus pais, dos meus irmãos, e eu quero comprar um sofá. E então ela estava segurando pela segunda vez, e eu estava juntando ali um dinheiro, que era dinheiro do meu aniversário, para um sofá. E aí eu fui orar, Senhor, eu não tenho dinheiro. E no outro dia eu voltei para a oração, Senhor, o Senhor mandou ir para o Piauí, o Senhor falou que eu tenho dinheiro, onde que está esse dinheiro? Aí o Senhor me fez lembrar seu presente de aniversário. O próprio obreiro, ele anda semeando daquilo que é seu. Por que eu estou trazendo este exemplo? A obra do Senhor, ele não vai para frente se você não estiver disposto de tirar da sua casa, de tirar do seu bolso, de tirar do seu tempo. Primeiro, tirar daquilo que é seu. Você põe ali aquilo que você pode colocar. E depois o Senhor envia a chuva de bênçãos para multiplicar e para fazer. Eu fui para o Piauí. 7 dias. Aluguei um kitnet lá, já mobiliado, por uma semana. Eu entendi que durante 7 dias eu tinha que fazer um propósito. Fiz um propósito 7 dias, meia-noite. No terceiro dia, o Senhor me direcionou para uma igreja, que não é da nossa denominação, é de uma outra denominação. E o Senhor falou, vai lá. E eu estou orando. Senhor, me dá um terreno aqui, me dá algo, né? Hoje nós temos uma casa alugada, mas me dá algo aqui no Piauí. Me dá pessoas, eu não conhecia ninguém. Falei, como que eu vou confiar em pessoas? E então, o Senhor me direcionou a uma igreja. E eu fui lá, eu tinha chegado no sexta ou no sábado, no domingo eu fui nessa igreja. E o pastor de lá falou, terça-feira tem reunião de oração, igualzinho aqui, né? Só lá era de manhã. E você vem. Eu falei, não, tá bom, era a pé, eu podia ir a pé do kitnet. E naquela terça de manhã, não vou esquecer, isso é oração. Eu estou compartilhando com os irmãos porque é oração que faz isso. Eu não conhecia ninguém no Piauí, não sabia em quem confiar, onde que eu ia arrumar pessoas para formar uma equipe. Eu cheguei na igreja, na porta da igreja, tinha 3 pessoas na igreja, o pastor e um casal auxiliares, e a mulher estava abrindo as janelas da igreja. E o Senhor, quando eu estava na porta da igreja, o Senhor falou, eis aí a sua cozinheira. Eu falei, é mesmo, Senhor? E nós participamos da reunião de oração, terminou, aí as pessoas foram embora, eu pensei, eu vou pesquisar esse negócio, né? Aí eu conversei com um, com o outro, cheguei perto dela, e aí, irmã? Como é que é o nome da senhora? Assim. E o que a senhora faz? Missionário, por favor, ora para mim, porque eu estou num ambiente de trabalho, de trevas tão pesado, eu preciso sair de lá. Eu falei, o que a senhora faz? Aí eu sou cozinheiro num restaurante. Pão, toma, Nete. Sabe? Deus erra, por acaso? Não, eu pensei, acabou de perder um emprego e vai ter outro. Né? Na hora eu não falei com ela, porque eu ainda precisei gerar outras coisas. Né? E aquela semana, Deus deu algumas direções. Foi onde que nasceu, poucos meses depois, nasceu um trabalho em Piauí. E foi pela graça e pela misericórdia de Deus. Vivemos pela fé, mas é assim que nós trabalhamos. A Bíblia nos orienta para produzir um fruto que permanece. Primeiro, se informa. Se informa das necessidades, daquilo que é da importância de Deus. 2, a oração gera todas as coisas. 3, produz um fruto que permanece. Seja fiel no trabalho que você faz. Pode até ser que Deus hoje te planta aqui para fazer isso. E às vezes amanhã você não está no departamento no trabalho do food bank, mas você está no trabalho das crianças, não tem problema. Mas segue a direção daquilo que Deus coloca no seu coração. Abra seu coração, igreja. Abra seu coração. Construa uma parte do muro. Faça parte desta grande obra da qual o Senhor está fazendo sobre a terra.
Jesus está às portas. A gente não deve fazer por uma questão de medo, que você quer oferecer algo para Deus. Faz por uma questão de amor, de gratidão. Jesus, uma tão grande obra fez. Eu gostaria, neste momento, apresentar um vídeo do nosso trabalho, daquilo que nós fazemos no Piauí. No Piauí, a gente alimenta 100 pessoas 3 vezes por semana. Nós fazemos alimentação segunda, quinta e sexta. As famílias são selecionadas, é óbvio, são famílias de que verdadeiramente passam fome. Hoje não dá tempo, não consigo contar testemunhos nem histórias para vocês. Mas esta parte do Nordeste, a maioria sabe, é chamar a África do Brasil, e são pessoas que verdadeiramente precisam de ajuda. Essas pessoas só podem fazer inscrição no nosso projeto, que chama Casa Girassol, se elas forem um culto semanal para a igreja. Então, esta igreja a qual nós estamos filiados trabalha com células. Então, estas famílias estão vindo ou para a célula ou para o culto de domingo, e é uma forma de atraí-los. E nós já temos, graças a Deus, várias almas que nós ganhamos para o Senhor. Várias pessoas já foram batizadas em 2 anos e pouco. Amém? Pode mostrar. É o lugar onde eu durmo, que o calor é demais, né? Palestra com as mães. A minha filha de criação fazendo inscrição. É o Brasil, meu Brasil. As compras que a gente faz para as refeições. É grande a multidão que ainda não conhece. As minhas cozinheiras. Eu quero ir levar tua palavra nas esquinas. Eu quero anunciar teu evangelho às vidas, Senhor. Eu quero resgatar da boca de leões. Eu quero ministrar feridos corações. Eu quero usar minha voz para anunciar o nome e ver essa nação dizer que só Jesus é o Senhor. Eu quero resgatar da boca de leões. É um voluntário que leva as caixas com Marmitex para o ponto de entrega. Hoje ele é pastor resgatado das drogas. É um dos nossos pontos de entrega no Marmitex. Primeiro é lido uma palavra, é feita uma oração. Eu irei sem me importar o que possa me acontecer. Eu quero simplesmente tua vontade fazer. Culto ao ar livre que nós fazemos. Essa é a equipe de voluntários com a qual a gente trabalha. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero encerrar fazendo um apelo. Eu gostaria que todos se colocassem de pé. Gostaria que o irmão que toca no teclado nos acompanhe aqui. E eu quero fazer um apelo. Você que dentro do seu coração, você sabe que você poderia ou gostaria de fazer algo para o reino de Deus, mas você precisa fazer um compromisso com isso. Ou você que às vezes, está fazendo alguma coisa, mas no seu coração arde para poder fazer mais. Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você, nós vamos liberar